Olá, sejam bem-vindos à página da Cardiomax e hoje no nosso programa Fala Doutor, nós vamos conversar com o Lucas Manfron, médico oftalmologista que está estreando aqui na Clínica Cardiomax e também estreando o nosso programa. O Lucas que é filho de Carazinho, né? Nasceu aqui, estudou aqui, foi se qualificar fora buscando se formar em medicina, né? Tem os pais dele que moram aqui, o Dante e a Vera Manfron, então uma satisfação aí estar estreando o programa com o Lucas Manfron. Olá, Lucas, médico oftalmologista aqui da Cardiomax, seja bem-vindo ao Fala Doutor. Olá, tudo bem? Doutor, hoje o nosso assunto é glaucoma, né? Eu fiz uma pesquisa antes de nós começarmos o programa, mais de 1 milhão de pessoas no Brasil têm glaucoma. Explica pra gente um pouquinho o que é o glaucoma. O glaucoma hoje tem uma relevância muito importante na parte oftalmológica porque ele é a maior causa de cegueira irreversível que a gente tem no mundo, né? Então, só que no Brasil, que nem tu mesmo pesquisou, tem muitos pacientes ao redor do mundo também e é uma das grandes preocupações que a gente tem porque ele é um inimigo silencioso. Ou seja, se o paciente não vai em consulta, se o paciente não faz um acompanhamento, se ele não trabalha com prevenção, acaba não sabendo muitas vezes que tem e chega muito tarde para a gente, né? Para ter ideia, por exemplo, apesar de ser a maior causa de cegueira irreversível que a gente tem, o glaucoma, para tu poder começar a ter dificuldade visual, tu chega a perder quase 60% das tuas fibras nervosas para isso. Então, ou seja, a gente tem um longo caminho que essa doença já está manifestando, que já está evoluindo, sem que o paciente perceba. Principalmente porque a perda de visão começa dos campos periféricos para o central, ou seja, vai perdendo a visão periférica e a central vai mantendo, e os pacientes acabam não percebendo isso. Eles começam a ver geralmente, estava dirigindo, fui fazer uma manobra, não enxerguei o que estava, acabei batendo no carro, acabei tendo alguma alteração específica com isso, ou fui me virar, não vi que tinha uma pessoa do lado, acabei me batendo, então elas percebem assim que tem alterações, né? Então, a gente sempre foca muito em prevenção hoje na oftalmologia, até porque a tecnologia avançou muito, né? Então, a gente está sempre tentando fazer com que o paciente não tenha que perder esses 60% aí para poder vir conversar com a gente, para poder ter já um tratamento específico. A gente quer pegar isso numa fase muito inicial para justamente evitar essa perda e para a gente fazer com que o paciente tenha uma sobrevida visual, né? Ou seja, que ele mantenha a visão dele boa o maior tempo possível. E percebido o glaucoma, doutor, quais que são os... O que o paciente precisa fazer? Assim, o paciente, geralmente, claro que existem alguns casos que os pacientes têm sintomas, né, alguns tipos de glaucoma específicos, mas quando o paciente ele descobre, geralmente é uma descoberta de consulta, ou seja, o paciente vem consultar por causa que tem uma alteração visual, tem que trocar o óculos, alguma coisa do gênero, faz uma avaliação, a gente sempre avalia a pressão do olho na consulta, a gente sempre avalia o nervo óptico na consulta, a gente vê que tem alguma coisa diferente, a gente solicita alguns exames, o paciente faz os exames nos mostram uma alteração, ou seja, nos mostram que já tem uma alteração de nervo, ou de pressão do olho, ou dos dois juntos, e a partir dali a gente firma o diagnóstico de glaucoma, né? Firmando esse diagnóstico, o principal fator que a gente consegue controlar para evitar a progressão é a pressão ocular. Então a gente tem que tratar a pressão para ela ficar baixa, para ela ficar num nível aceitável que não tenha manifestação específica no nervo. E como é que a gente sabe isso? Tratando a pressão, repetindo os exames ao longo do tempo, porque a gente vai chegar numa pressão-alvo. Antigamente a gente pensava assim, tinha um número mágico para essa pressão. Hoje em dia a gente já sabe que não é assim. A gente sabe que a gente tem uma pressão-alvo, ou seja, tem um nível de pressão que depende de cada paciente, que vai fazer com que o seu nervo não tenha lesão ou que ele tenha lesão. E quando a gente acha esse alvo, a gente sempre tenta manter a pressão dentro dele para evitar a progressão, né? Hoje em dia o glaucoma ele é uma doença que a gente consegue manejar e controlar muito bem. Hoje em dia existem casos ainda de cegueira, é claro que existem, mas a gente consegue postergar isso e às vezes os pacientes ficam muito bem controlados. Só que para isso o diagnóstico precoce é imprescindível. Se a gente não conseguir diagnosticar antes, a gente já perde tempo. E aí, na oftalmologia, tempo é olho, ou seja, perdeu tempo com isso, perdeu um pouco de visão e, infelizmente, para o glaucoma, o que a gente perde de visão a gente não recupera mais. Então, por isso a importância de sempre manter as consultas de rotina, trabalhar bastante na prevenção, para justamente, se tiver alguma alteração, a gente já pegar no início e evitar que tenha qualquer tipo de problema.
E a medicação é remédios, doutor, ou tem algo para fazer? Um colírio, alguma coisa específica? Hoje a gente tem uma gama muito grande, né? A gente tem desde colírios hipotensores, né? Que fazem com que a pressão diminua, tá? Que eles são usados aí, dependendo dos colírios, pode ser usado 1, 2, 3 vezes ao dia. A gente tem tratamentos a laser também, tá? Que hoje em dia também, em alguns casos, são primeira escolha, ou seja, que a gente pode, ao invés de começar com colírio, a gente já pode começar diretamente com laser. E tem tratamento cirúrgico também, né? Que é onde está a maior evolução do tratamento do glaucoma nos últimos tempos, porque hoje em dia a oftalmologia conseguiu pesquisar e avançar tanto a ponto de fazer cirurgias microinvasivas, né? Ou seja, pode ser colocado estentes dentro do olho para poder aumentar a drenagem desse líquido que aumenta a pressão do olho, né? Existem outras cirurgias também que são feitas que podem fazer com que os pacientes controlem mais a pressão e tudo sempre avaliando cada caso. Tem pacientes que vão precisar somente de laser ou somente de tratamento com colírio ou de ambos ou de cirurgia, por isso que essa avaliação com o oftalmologista é tão importante. E esse tratamento é contínuo, doutor? Começou, aí vai sempre... Contínua. A gente, claro que, por exemplo, assim, daqui a pouco os pacientes que fizeram cirurgia vão ter um controle de pressão especificamente, às vezes eles não vão precisar mais usar colírios, por exemplo, né? Mas quando a gente fala de tratamento de pressão, a grande maioria dos casos das pessoas que precisam usar colírios não é um tratamento por um curto período de tempo e depois para, é um tratamento contínuo, porque como o glaucoma é uma doença neurodegenerativa, ou seja, com o passar do tempo vai degenerando o nervo, então a gente precisa manter essa pressão, que é o único fator que a gente consegue controlar. Tem outros também, né? Pacientes com diabetes, pacientes com pressão alta, isso também é importante. Pacientes com apneia obstrutiva do sono, são situações sistêmicas que a gente pode controlar também para fazer com que esse glaucoma fique mais facilmente sob controle, mas uma vez instituído o tratamento com colírios, vai para o resto da vida usando. Então tá, hoje era isso, doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Doutor e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, precisando é só avisar.